Olá pessoal, eu sou Newton Sebraga e esse é o canal de vídeo do Instituto Newton Sebraga do Como Funciona. Nesse canal, nós abordamos os mais interessantes temas da eletrônica, como componentes, equipamentos, aparelhos, tecnologias e muito mais, e explicamos como funciona de uma maneira simples que permite que você entenda um pouco mais de tecnologia. E você que já é do ramo, obviamente pode revisar os seus conhecimentos, pode ainda adquirir conhecimentos adicionais que eventualmente você não tenha tido a oportunidade de assimilar quando estudou, e muitas coisas mais, já que a tecnologia avança muito rapidamente em nossos dias. O assunto desse nosso vídeo são os cristais de quartzo, cristais como esse aqui, que são encontrados nos equipamentos eletrônicos dos mais diversos tipos e que têm uma função muito importante. Eles são os relógios, vamos dizer. Eles determinam o ritmo de funcionamento dos circuitos eletrônicos. Eles determinam a velocidade com que o circuito vai operar de uma maneira sincronizada, absoluta e perfeita. Por exemplo, como num relógio, em que você necessita de precisão. Num computador, em que você precisa ter um ritmo certo para que os dados sejam processados, transmitidos ou recebidos. Os cristais são, vamos dizer, o coração do tempo na tecnologia. São eles que determinam os batimentos cardíacos dos circuitos eletrônicos. E até uma analogia muito interessante, existem circuitos em que esse batimento pode mudar de velocidade conforme o tipo de tarefa que eles estão realizando. Como a gente, em que o batimento aumenta quando a gente precisa de mais sangue, quando a gente faz um exercício físico mais intenso. Mas vamos lá. Como é que funcionam os cristais de quartzo, os cristais eletrônicos usados nos aparelhos eletrônicos, os mais diversos? Nós partimos de dois efeitos importantes na tecnologia, na física. O primeiro é o efeito da ressonância. Se nós tivermos um objeto de determinadas dimensões e nós batermos nele, ele tende a vibrar numa determinada frequência. É o exemplo do diapasão. O diapasão, como esse aqui, é uma forquilha de metal numa caixinha de ressonância, que quando você bate, ele produz sempre o mesmo som, um som numa frequência fixa que é determinada pelas suas dimensões. Então aquela forquilha vibra sempre na mesma frequência. No caso, 440 Hz, que os músicos usam para afinar os seus instrumentos. Então esse é o fenômeno. Todo objeto, pelas suas dimensões, vibra numa certa frequência. Quando você bate num cálice cheio de água e num cálice meio cheio e outro vazio, os sons emitidos são de frequências diferentes, porque os cálices ressoam em frequências diferentes. Todo objeto tem a sua frequência de ressonância. O segundo efeito, que é muito importante, é o efeito piezoelétrico, que é o seguinte. Existem certas substâncias que, quando são submetidas a um esforço mecânico, elas geram eletricidade. As cargas na sua estrutura, normalmente uma estrutura cristalina, elas mudam de posição, elas correm para suas faces ou extremidades, por exemplo, e elas aparecem quando a substância é deformada. Então nós podemos ter exemplos disso na cerâmica, em que se você bater num pedaço de cerâmica, ele gera eletricidade. Ele pode ser usado, por exemplo, num microfone, num transdutor. E o efeito inverso também é válido. Se você estimular essa cerâmica, ela se deforma. Então, por exemplo, se você aplicar um sinal de áudio, ela vibra. Então você tem lá um buzzer, um transdutor cerâmico. E uma substância muito importante usada na eletrônica é o quartzo. O quartzo é um cristal em que átomos de oxigênio e alumínio eles se dispõem numa estrutura cristalina muito bem definida. E essa estrutura tem propriedades piezoelétricas. Em outras palavras, se você bate no cristal, ele gera um sinal elétrico. Se você aplica um sinal elétrico no cristal, ele se deforma, e se o sinal for, por exemplo, uma tensão alternada, um sinal eletrônico de um circuito, ele vibra na frequência desse sinal. E é muito interessante, porque a frequência vai depender da ressonância.
E a ressonância, ela depende das dimensões. Então, se nós pegarmos um cristal de quartzo, nós verificamos que a estrutura dele ela não é uniforme. Ela tem uma estrutura que a gente diz que ela tem uma falta de simetria, ela é uma estrutura assimétrica. Então, dependendo da maneira como eu corto o cristal, eu posso fazer com que ele tenha propriedades diferentes. E a gente aproveita isso na eletrônica. De que modo? A gente vai ter um dispositivozinho, como esse aqui, que tem lá dentro um cristal. E esse cristal, ele é cortado de tal modo que ele vibra numa única frequência. Ele é ressonante. Então, se nós excitarmos esse cristal, o circuito em que ele estiver vai produzir com elevada precisão um sinal naquela frequência. Então, nós podemos usar esse cristal como um clock, como um relógio, que vai determinar o ritmo de funcionamento do circuito. E existem aí dezenas de tipos de corte para o cristal. Eu posso fazer com que ele vibre em frequências maiores, em frequências menores. Eu posso fazer com que ele vibre no sentido longitudinal, ou no sentido vertical, com a flexão do cristal na hora que ele vibra, tudo dependendo da frequência que eu quero que ele ressoe. Então, por exemplo, esse cristalzinho que eu tenho aqui na mão, ele ressoa numa frequência de 4 MHz. Então, ele vai produzir 4 milhões de vibrações por segundo quando ele for excitado. Eu posso ter cristais de frequências menores, 10 kHz, 20 MHz. Então, vejam que na eletrônica, quando eu preciso manter fixa e com precisão a frequência de um circuito, o que eu faço? Uso um cristal. Isso é muito importante, por exemplo, em instrumentação. Se você tem lá um circuito que precisa de uma precisão de tempo, um cronômetro, por exemplo, um osciloscópio, que tem que ter uma base de tempo precisa. Então, como é que eu obtenho isso? Através dos cristais. Eu tenho um transmissor de rádio, uma estação de rádio. Ela tem que transmitir naquela frequência em que eu tenho a licença para fazer isso. Então, como é que eu mantenho a frequência do transmissor correta? Eu uso o cristal. Eu montei um pequeno transmissor de FM e preciso que ele seja preciso, que ele transmita exatamente numa determinada frequência. Aí eu faço o duplo uso do cristal. Eu posso usar um cristal no transmissor e posso usar um cristal no receptor. Porque como ele é ressonante, ele vai responder àquela frequência que ele está recebendo, que corresponde ao valor dele, com uma intensidade, com uma sensibilidade maior. Então vejam que os cristais, eles encontram uma enorme gama de aplicações na eletrônica. Quando a gente precisa obter um sinal de uma frequência fixa, fazemos uso do cristal. E os cristais podem ser cortados em diversas frequências. Quando vocês entram nos catálogos das empresas, vocês vão ver que lá existem cristais para muitas frequências diferentes que vão depender daquilo que você pretende fazer com ele. Se você quer montar um filtro, por exemplo, você pode usar o cristal num filtro. Você pode perfeitamente fazer um circuitozinho em que somente os sinais daquela frequência em que tem o cristal nele passem e os outros sejam bloqueados. E existe também uma coisa interessante. O cristal pode oscilar em frequências harmônicas. A gente fala que eles são cristais de sobretom. E aí, por exemplo, eu quero ter um circuito que oscile em 100 MHz. Mas eu não tenho um cristal de 100 MHz. Eu posso utilizar um cristal de 25 e fazer com que ele oscile no segundo semitom. Ou seja, o dobro, 4 vezes a frequência fundamental. Então vejo que eles encontram uma gama de aplicações muito grande. São dispositivos que, conforme a gente diz, eles determinam o ritmo da eletrônica. Você vai encontrar um artigo completo no nosso site, aliás, mais de um, explicando como funcionam os cristais de uma maneira mais detalhada, inclusive dando todos os detalhes dos tipos de corte que ele apresenta, e também vai encontrar muitos circuitos no nosso banco de circuitos que fazem uso de cristais e também em projetos completos que fazem uso dos cristais. Vocês entrando nos catálogos das grandes empresas que fornecem componentes, vocês vão ter uma variedade enorme de tipos de cristais à sua disposição.
O cristal é, portanto, muito importante. E existem alternativas econômicas que se baseiam na ressonância igual do cristal, que são os ressoadores cerâmicos, que em lugar de usar o cristal como substância piezoelétrica, utiliza lá um pedacinho de cerâmica piezoelétrica. Não são tão precisos, tem aí uma tolerância maior, mas funciona. O cristal em si é muito preciso. A gente designa a sua precisão em partes por milhão. Assim, se eu tiver um cristal de 1 MHz e ele tiver uma precisão de 1 parte por milhão, significa que ele no máximo altera em 1 Hz, certo? A frequência dele ao longo da sua faixa de temperaturas ou faixa de operação. Até mais!